Salve, salve, turminha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nesta aula vamos estudar sobre os divisores de um número natural. Quer aprender como calcular os divisores de um número natural? Então não perca essa aula e vem comigo. Bom, quando a gente fala em divisores, né, a palavra divisores, tem que lembrar vocês de alguma operação matemática. Divisores, lembra de divisão? Muito bem, né? Falou em divisores, a gente vai lembrar da operação matemática divisão. Beleza. Então, divisores de um número natural. O que será que são os divisores de um número natural e como eu vou determiná-los? Bom, como eu vou determiná-los, eu já dei uma dica, usando divisões. Essa é uma forma, tá? Tem outras. Agora, o que são? Vamos entendê-lo. Vamos procurar entender. Imagina assim, eu tenho o número 15 e eu vou dividir o 15 pelo 2. Nós sabemos que o 2 cabe 7 vezes ali no 15, né? 7 vezes 2 é 14, vai sobrar 1. Ok? Então, ó, eu posso dizer com todas as palavras, com toda a certeza do mundo, que o 2, ele não é um divisor do 15. 2, o número 2, não é um divisor do número 15. Por que não é? Porque quando a gente faz a divisão do 15 pelo 2, tem resto 1, tá? Então, por causa desse resto 1, a gente vai dizer, né? A gente pode afirmar que o 2 não é divisor do 15. Ah, professor, então quando que um número vai ser divisor do outro? Quando eu tiver uma divisão exata. Por exemplo, o 3, ele já é um divisor do 15. Se eu divido o 15 pelo 3, vai dar 5 e o resto vai ser 0. Então, olha só, quando eu tenho uma divisão exata, aí eu encontrei um divisor do 15. Quando eu tenho uma divisão que não é exata, eu encontrei um número que não é divisor do 15. Tá legal? Então, ó, o 3, ele é divisor do 15. O 2, ele não é divisor do 15. Deu para entender? Então, eu só tenho divisores quando eu tiver uma divisão exata. Tá? Aqui eu vou marcar aqui, ó, resto 1. Então, a gente não tem divisão exata aqui, porque tivemos resto 1. E aqui a gente teve resto 0. Então, aqui, ok, né? Porque o nosso resto foi 0. Beleza? Então, 3 é divisor do 15, o 2 não é. Para eu verificar, portanto, se um número é divisor do outro ou não, eu vou usar a divisão e vou verificar o resto dessa divisão. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Vamos lá, continuando. A gente tem agora aqui, ó, D6. O que será que significa D6? D6 significa divisores do número 6. Então, a letra D aqui, ó, está relacionada com a palavra divisores. Tá? Então, eu quero encontrar aqui os divisores do número 6. Então, isso significa D6. Divisores do número 6. Eu quero encontrar todos os divisores do número 6. Todos, tá? Então, os resultados que a gente vai colocar aqui nesse ponto de interrogação são todos os divisores do número 6. Agora, para eu saber quem são todos esses divisores, eu vou fazer divisões. Beleza? Então, eu vou começar dividindo 6 pelo 1. Repare que eu não começo pelo 0, porque o 0 não é divisor de ninguém. Tá legal? Então, não vamos começar dividindo pelo 0. A gente sempre começa a partir do número 1. Ó, 6 dividido por 1 vai dar 6, né? 6 vezes 1 é 6 e o resto vai ser 0. Olha só, se o resto da divisão deu 0, a gente pode dizer que o 6, ele é divisor... Aliás, desculpa, que o 1, ele é divisor do 6. Então, a gente tem aqui o primeiro divisor do número 6, nós já encontramos, é o número 1. Tá? O divisor é o número que fica na chave. Quando a gente divide o 6 pelo 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2 é 6 e não vai sobrar nada, né? 6 menos 6, 0. Então, mais uma divisão que deu exata. Então, a gente acabou de encontrar mais um divisor do número 6. O número 2, ele é divisor do número 6. Ok. Vamos lá, próximo. Vamos tentar dividir agora o 6 pelo número 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. E o resto dessa divisão também vai dar 0. Então, encontramos
mais um divisor do número 6, que é o número 3. 3 também dividiu 6, 3 é divisor do 6. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém aqui. 6, vamos tentar dividir o 6 pelo 4. 6 dividido pelo 4 vai dar 1. O 4 cabe uma vez só dentro do 6 e ainda vai sobrar 2. Opa, presta atenção aqui, ó. A gente está vendo agora que o resto deu 2. Se o resto não for 0, a gente não pode dizer que o 4 é divisor do 6. Então, o 4 aqui, ó, ele não vai ser divisor do 6, tá? Vamos lá, testar o 5. 6 dividido por 5 vai dar 1 também. Né? O 5 cabe uma única vez dentro do 6 e ainda vai sobrar 1. Tá? Ó, quando eu fizer ali 1 vezes 5 dá 5, 6 menos 5, 1. Então, mais uma vez, a gente tem um número aqui que não é divisor do 6, tá? Não deu para dividir o 6 pelo 5, o resto deu 1, não deu 0. Então, só tem um divisor quando o resto é 0. Bom, e aí vamos dividir o 6 pelo 6. 6 dividido pelo 6 vai dar 1, né? E não vai sobrar nada. 1 vezes 6 é 6, 6 menos 6 é 0. Então, a gente encontrou aqui mais um divisor do número 6, que é o próprio 6, né? É meio óbvio aqui. Bom, a sequência de divisores, ela é finita. Finita significa que acaba, né? E a sequência dos divisores sempre vai acabar no próprio número que você tem. Tá? Então, eu não preciso tentar dividir o 6 pelo 7. Até porque não dá, né? Se eu tiver 6 canetas, como é que eu vou dividir para 7 pessoas? Então, a sequência dos divisores, ela sempre termina. E ela vai terminar no próprio número que a gente está estudando. Ok? Outra dica importante, tá? Outra dica muito importante. Toda sequência de divisores começa com o número 1. Porque o 1, ele é divisor de todos os números. Ok? Então, toda sequência de divisores começa no 1 e termina no próprio número que você está estudando. Olha só, já encontramos 2 divisores. A gente sempre conhece 2 divisores só de olhar para o exercício. Toda sequência de divisores vai começar pelo 1 e vai terminar com o próprio número que a gente tem. Deu para entender até aqui? Beleza. Vamos continuar. Só vamos fazer aqui o cálculo de mais uma sequência de divisores. Quando a gente olha aqui D10, a gente tem que entender que D10 significa divisores do número 10. Divisores do número 10. E aí, para eu encontrar os divisores do número 10, eu vou usar divisões, certo? Então, eu vou pegar as divisões que são exatas do número 10 e essas divisões exatas determinam os divisores do número 10. Mas aí não tem jeito, né? A gente não pode ter preguiça de fazer conta. Se eu quero determinar os divisores do 10, ó, a gente vai ter que fazer todas essas divisões. É claro que você pode fazer muitos cálculos mentalmente, mas como eu estou explicando aqui para vocês, então eu quero deixar bem visível quais são os cálculos que eu estou fazendo. E mais algumas artimanhas aí que com o passar do tempo a gente vai pegando. Olha só, então vamos começar dividindo o 10 pelo 1. Bom, 10 dividido por 1 vai dar 10. Né? O professor já falou aí que todo número dá para dividir por 1. Mas vamos por partes, né? 1 dividido por 1 dá 1, não sobra nada. Abaixo 0, divide, né? 0 dividido por 1 dá 0. Então, ó, repare que aqui deu uma divisão exata. Então, eu posso dizer que o 1, ele é um divisor do 10. E o 1 vai ser divisor de todos os números, como eu já comentei com vocês. Essa sequência, ela começa no 1. E a gente já sabe onde ela vai acabar. Ela vai acabar aqui no 10. Tá? Então, começa no 1, termina no 10. Mas vamos por partes. Ó, o 10, vamos tentar dividir o 10 pelo 2. 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra nada. Opa, então significa que o 2 também é divisor do 10. Beleza? Vamos tentar dividir o 10 pelo 3. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. Vai sobrar 1. Né? 10 tira 9, 1. Então, esse 3 aqui ele não é divisor do 10, porque está dando o resto 1 na nossa divisão. Então, o 3 ele não vai ser divisor. Vamos tentar dividir o 10 pelo 4. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. E sobra 2, né? 10 tira 8, 2. Então, repare que deu o resto 2. Se deu o resto 2, o 4 não é divisor do 2. Do 10, desculpa.
Vamos tentar dividir o 10 pelo 5 agora. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10 e não sobra nada. Opa, agora sim, né? Eu encontrei aqui mais uma divisão que deu exata. Então, eu posso dizer que o número 5, ele é um divisor do 10. Ok? Vamos ver se tem mais algum. Vamos tentar dividir o 10 pelo 6. 10 dividido por 6 vai dar 1 e vai sobrar 4, né? 10 menos 6, 4. Então, o 6 não vai ser divisor do 10. Xzinho nele. Vamos tentar dividir o 10 pelo 7. 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. 10 menos 7, 3. Então, repare que o 7 não é divisor do 10 porque deu resto 3. Xzinho nele. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Fazendo a continha de menos, sobra 2. Então, repare que o 8 não é divisor do 10 porque está dando o resto 2. Xzinho nele. Vamos tentar dividir agora o 10 pelo 9. 10 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 9 é 9, resta 1. 10 menos 9 dá 1, resta 1. Então, o 9 também não é divisor do 10. Xzinho nele aqui também. Vamos agora tentar dividir o 10 pelo 10. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 10 é 10 e não vai sobrar nada, tá? Então, encontramos aqui mais um divisor do 10, que é o próprio 10, como a gente já tinha comentado, né? Todo número dá para dividir por ele mesmo, tá aqui. Todo número divide pelo 1, tá aqui. Todo número par divide pelo 2, tá aqui, tá? Então, não se esqueçam desse detalhe também. Mais uma dica, né? Se eu estiver encontrando os divisores de um número que é par, todo número par divide por 2. Bom, pessoal, depois que a gente fez todas as divisões do 10, né? Fomos dividindo pelo 1, 2, 3, 4 até chegar no próprio 10. Nós encontramos aí 4 divisores. Então, o número 10, ele tem 4 divisores. O 1, o 2, o 5 e o 10. Deu para entender até aqui? Pessoal, eu aproveitei a sequência dos divisores do 10 que estava aqui na lousa para explicar mais uma coisinha para vocês. Repare que o número 10, que é o número que a gente está procurando os divisores, né, que a gente está estudando, ele aparece nas sequências de múltiplos de todos os seus divisores. Olha só, o 10, ele é um múltiplo do 1. Aqui o 10, ó. 10 é múltiplo do número 1, que é um dos seus divisores. O 10 também é múltiplo do número 2. Olha aqui o 10 na sequência de múltiplos do 2. Tá? Então, o 10 ele é múltiplo de 2. O 10 também é múltiplo do 5. Olha só, coloquei a sequência dos múltiplos de 5 aqui e a gente encontra o 10 nessa sequência dos múltiplos de 5. E o 10 também é múltiplo dele mesmo, lógico, né? 10 é múltiplo de 10. Então, ó, quando a gente encontra os divisores de um número, a gente também está encontrando, né, de quais números esse número que nós estudamos aí é múltiplo. Vamos melhorar essa frase, ó. Quando a gente encontrou os divisores do 10, nós encontramos também de quais números o 10 é múltiplo. O 10 é múltiplo do 1, o 10 é múltiplo do 2, o 10 é múltiplo do 5, o 10 é múltiplo do 10. Então, a gente pode falar também que o 10, né, ele é divisível, tá? Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 5, ele é divisível por 10. E podemos falar que o 1 é divisor do 10, o 2 é divisor do 10, o 5 é divisor do 10 e o 10 é divisor do 10. São frases parecidas, mas a gente tem que prestar muita atenção. Vou colocar aqui, ó, as 3 frases que eu falei, mas estudando só um número. Por exemplo, vamos adotar o 5, vamos estudar o 5. Tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, 10 é múltiplo de 5, tá? O número 10, ele é múltiplo do número 5. Se o 5 é um divisor do 10, então o 10 é múltiplo do 5. É múltiplo de 5. Tá? E posso falar o contrário, posso dizer que 5 é divisor do número 10. Então, a gente tem muita coisa em jogo aqui, tem muita informação numa única sequência, ó. O 10 ele é múltiplo de 5, porque o 10 está aqui na sequência dos múltiplos de 5. O 10, aliás, o 5 é um divisor do 10,
dá para eu dividir o 10 pelo 5, é uma divisão exata. Posso ainda falar que o 10 é divisível por 5. Tá? Se o 5 ali é um divisor do 10, então o 10 é divisível por 5. Estão entendendo? Ó? São frases parecidas, mas que eu tenho que prestar muita atenção para não confundir. Se eu falar o contrário nessa frase, está errado. Ó. Eu não posso falar que o 10 é divisor do 5. Isso está errado. O 5 é divisor do 10. Mas eu posso falar que o 10 é múltiplo de 5. Estão entendendo? Tem que tomar muito cuidado com essas frases aí. Bom, quero mostrar mais uma coisa, mais uma relação importante. Ó. Quando a gente encontra os múltiplos de um número, nós estamos encontrando... Quando a gente encontra os divisores de um número, nós estamos encontrando multiplicações que sempre vão dar o mesmo resultado. Olha só, se eu multiplicar o primeiro divisor, que é 1, pelo último divisor, que é o 10, essa multiplicação do 1 pelo 10 dá 10. Certo? Então, a multiplicação do 1 pelo 10 é igual a 10. A multiplicação do 2 pelo 5 também é igual a 10. Olha que interessante. Quando você multiplica o 2 pelo 5, o resultado que você encontra também é 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, essa é uma outra maneira de eu procurar os divisores de um número. Encontrar todas as multiplicações que dão 10 faz com que eu encontre todos os divisores daquele número. Tem mais alguma multiplicação que dá 10, envolvendo números naturais? Não tem, né? 1 vezes 10 é igual a 10, 2 vezes 5 é igual a 10. Se eu for tentar multiplicar o 3 por algum número natural, não vai dar 10. Se eu tentar multiplicar o 4 por um número natural, não vai dar 10, tá? Então, as únicas multiplicações que existem com números naturais e que o resultado é 10, são essas duas. Então, esses números são os divisores do 10, tá? O 1, o 2, o 5 e o 10. Tá aqui, né? 1, 2, 5 e 10. Então, é uma outra maneira de eu estar procurando os divisores, sem necessariamente ter que fazer as divisões. Eu posso pensar nas multiplicações. Vamos treinar mais um pouquinho e vamos procurar fazer nesse novo formato aí. Ó, agora a gente vai encontrar, então, os divisores do número 15, mas pensando, né, em encontrar não usando as divisões. Vamos tentar usar as multiplicações como nós vimos anteriormente. Então, eu vou procurar todas as multiplicações que o resultado seja 15. Tá? Por exemplo, vamos começar com 1, né? 1 vezes 15 dá 15. Certo? Então, eu já encontrei aqui, ó, dois divisores do 15. O 15, ele é múltiplo do próprio 15 e o 15 é múltiplo do próprio 1. Então, o 1 e o 15 são divisores do 15 e nós já tínhamos falado sobre isso, né? O 1 vai ser divisor de todos os números, toda a sequência vai começar com o número 1 e o 15 vai ser o último divisor, ele vai ser divisor dele mesmo, então a sequência vai terminar com 15. Bom, agora vamos tentar multiplicar o 2. 2 vezes quanto que vai dar 15? Existe algum número que multiplicado por 2 dá 15? Algum número natural? Não, né? 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 8 dá 16. Então, não tem uma multiplicação que envolva o 2 e que o resultado seja 15. Então, esquece aqui o 2. Vamos tentar o 3 agora. 3 vezes algum número dá 15? Opa, 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 é igual a 15. Então, ó, encontrei agora mais dois divisores do 15. Tá? O 15, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 5. Né? Ele é resultado de multiplicações. Se ele é resultado da multiplicação por 3 e por 5, então o 3 e o 5 são divisores do 15. Tá? Então, a gente encontrou mais dois divisores do 15 pensando nessa multiplicação. Então, o 3 e o próprio 15, e o 5, desculpa, são divisores também do 15. Tá? O 3 e o 5 são divisores do 15. Se eu for continuar tentando, ó, eu vou procurar aqui 4 vezes algum número que dá 15. Existe alguma multiplicação por 4 que vai dar 15? 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é 16.
Então não tem uma multiplicação que envolve o 4 e que dê 15, né? Aí a gente vai pegar o próximo número, que é o 5. Existe alguma multiplicação usando o 5 que dá 15? Opa, claro que sim, né? 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Mas perceba que já está repetindo, né? Essa multiplicação aqui, ó, já está repetindo. Né? 5 vezes 3 e 3 vezes 5 é a mesma coisa. Então a gente já pode parar de procurar os divisores do 15. Eu não preciso ficar tentando mais. Uma vez que a gente já encontrou um valor que se repita, né? O 3 e o 5 já tinham aparecido aqui em cima, então eu posso parar de procurar. Eu não preciso ficar testando, né? Será que existe alguma multiplicação por 6? Ou alguma multiplicação por 7? Ou alguma multiplicação por 8? Será que existe? Tá? Então eu tenho certeza que não. E aí a gente já pode parar de procurar os divisores do 15 dessa maneira aqui. Bom, uma outra relação importante que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó. Quando a gente trabalha com multiplicação, a gente pode falar da área de figuras. Então eu poderia colocar aqui um retângulo que tenha 1 centímetro de comprimento e 15 de largura. A área desse retângulo aqui, ó, que tem 1 de largura e 15 de comprimento, a área desse retângulo é 15. Né? Se eu conseguir colocar aqui 15 quadradinhos, vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, se a gente tivesse uma malha quadriculada, e a gente tivesse que fazer um retângulo com área 15, uma possibilidade seria essa. Você pegar uma tira comprida assim, ó, com 15 quadradinhos. É um retângulo, tem área 15, tem 15 quadradinhos. Então, o 1 e o 15, né, são os números que aparecem aqui no comprimento e na largura, representam divisores do 15. Uma outra possibilidade seria você fazer um retângulo que tem 3 de largura e 5 de comprimento. Tipo isso aqui, ó. Vou tentar fazer aqui. Olha só. Aqui eu tenho 15 quadradinhos também. E para eu montar esse retângulo com 15 quadradinhos, eu peguei 3 na largura, 5 no comprimento. E repare que o 3 e o 5, que são as medidas do comprimento e da largura do meu retângulo, são divisores do 15. Então a gente tem aqui 15 quadradinhos, então é uma figura retangular composta de 15 quadradinhos. Automaticamente o comprimento e a largura dessa figura serão divisores do 15. Tá? Isso serve para qualquer número. Se eu tivesse que encontrar os divisores do 12, por exemplo, eu poderia pegar uma malha quadriculada, desenhar retângulos com 12 quadradinhos e aí observar o comprimento e a largura desses retângulos. Vamos fazer isso? Só vamos lá então encontrar aqui os divisores do 12. Só que agora eu fiz de uma forma diferente. Eu peguei uma malha quadriculada, né? Lógico que eu não tinha essa malha na lousa, eu desenhei aqui. E eu pensei assim, ó, eu vou montar todos os retângulos possíveis de serem montados, né? Que tenham 12 quadradinhos. Ou seja, a área desses retângulos tem que ser igual a 12. Então eu tenho aqui um retângulo com 12 quadradinhos. Aqui eu tenho outro retângulo com 12 quadradinhos. Beleza? E aqui tem mais um retângulo com 12 quadradinhos. Até aqui, tudo bem, né? Então vamos lá. Ó. A medida dos comprimentos e das larguras desses retângulos vão indicar os divisores do 12. Mas é importante que eu faça todas as possibilidades possíveis. Eu fiz aqui. Então esse retângulo, ó, ele tem largura de 1 quadradinho e tem um comprimento de 12 quadradinhos. Então, ó, aqui a gente tem o 1 e o 12 como sendo divisores do número 12. Tá? O 1 e o 12. Tá? Princípio e fim, né? Toda a sequência de divisores começa com 1, porque o 1 é divisor de todos os números, e termina com o próprio número, no caso 12. Aqui a gente tem um retângulo, ó, onde a largura é a largura de 2 quadradinhos e o comprimento é o comprimento de 6 quadradinhos. Então o 2 e o 6 também são divisores do número 12. Então eu vou colocar aqui o 2 e vou colocar aqui também o número 6. Certinho? 2 e 6 são divisores do número 12. Olha só, o que mais que a gente tem? Tem um retângulo aqui, ó, que tem a largura igual a 3 quadradinhos e tem o comprimento igual ao comprimento de 4 quadradinhos. Certo? Então a gente tem que o 3 e o 4
também são divisores do número 12. E acabou, né? Acabou. Esses são todos os divisores do número 12. O número 12 ele tem aí, então, 6 divisores, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. É uma sequência finita, né? Que acaba. E aí, vamos verificar as multiplicações, ó. O primeiro, multiplicando o último, dá 12, né? 1 vezes 12, 12. Outra multiplicação, ó. 2 vezes o 6, né? O segundo, multiplicando o penúltimo. 2 vezes 6 também é igual a 12. E 3 vezes 4 também é igual a 12. A gente tem aqui todos os divisores do número 12. Tá certo? Tranquilo, né? Acho que deu para entender bem. Vou fazer mais um exemplo e depois entrar nas situações problemas. Bom, eu peguei agora um número um pouquinho maior, né? Eu peguei o número 32. E vamos encontrar os divisores do número 32. De qual maneira? Eu posso usar divisões, eu posso usar multiplicações, eu posso pensar numa malha quadriculada, tá? Então, eu tenho 3 maneiras diferentes para encontrar os divisores do 32. Eu, particularmente, gosto de usar as divisões, né? Já que está relacionado a divisores, divisão. Então, vamos encontrar as divisões que são exatas. Mas vamos agilizar o nosso processo. A gente já sabe que o 32 é divisível por 1, né? Então, eu já sei que aqui eu vou entrar com o número 1. E sei que vou terminar com 32, tá? Mas deixa para escrever o 32 depois. Não, já vou escrevendo já. Vou colocar aqui no finalzinho 32. Se não couber, depois eu arrasto para lá. Então, eu não vou dividir 32 por 1, não vou dividir 32 pelo 32, porque eu já sei, né? Mentalmente, a gente sabe que o 1 é divisor do 32 e 32 também. Também sabemos que o 32 é par. Então, é claro que vai dar para dividir por 2. 32 é par, divide por 2. E o resultado dessa divisão também será um divisor do 32. Isso que é importante você estar sempre lembrando, ó. Quando a gente divide aqui, ó, 3 pelo 2 dá 1, sobra 1. Aí abaixo 2 aqui formou 12. 12 dividido por 2 vai dar 6 e não vai sobrar nada. Então, ó, a gente sabe que 2 vezes o 16 dá 32. Então, olha só, uma multiplicação que está dando 32, né? 2 vezes 16 dá 32. Então, tanto o 2 é divisor do 32, quanto também o 16. Ok? Então, já estou completando a minha sequência aqui em ordem, né? Ó, o 1, o 2, 16 e 32. São as multiplicações que dão 32. Agora, eu vou tentar dividir o 32 pelo 3. Vamos ver se vai dar certo. 32 dividido por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E não vai sobrar nada. Abaixou o 0, o 2 tem que dividir, né? 2 dividido por 3 vai dar 0. E vai continuar sobrando 2. Né? Continua sobrando 2 aqui. Então, o 3, ele não é divisor do 32. Vamos tentar dividir agora por 4. 32, vamos tentar dividir por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. E não vai sobrar nada, ó. 8 vezes 4, 32. Resto 0. Opa, então a gente encontrou mais um divisor do número 32, que é o 4. E automaticamente o 8 entra junto, porque 4 vezes 8 não dá 32? Não é uma multiplicação que está dando 32? Então o 4 é divisor do 32 e o 8 também. Beleza? Será que tem mais alguém? Vamos tentar dividir o 32 pelo 5. 32 dividido por 5 vai dar aqui 6, né? 6 vezes 5 é 30, sobra 2. Então, repare que o 5 ele não é divisor do 32, porque deu o resto 2. Vamos tentar dividir agora por 6. 32 dividido por 6 vai dar 5. É isso mesmo, né? 32 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6 é 30. E o resto é 2. Repare uma coisa, presta bastante atenção. Eu preciso continuar fazendo divisões? Preciso tentar dividir o 32 pelo 7? Não preciso, tá? Por quê? Ó? Repare que já está repetindo. Aqui tinha dado 6, né? E aqui deu 5. 6 vezes 5, 5 vezes 6, está repetindo aqui, ó, o nosso processo. Tá? Então, se começou a repetir, eu posso parar de procurar divisores, tá? Os que eu tinha que encontrar, eu já encontrei. Olha só, os divisores então ficaram aqui, ó.
O 2 e o 16, 2 vezes 16 dá 32, o 4 e o 8, 4 vezes 8 dá 32, e logicamente o 1 e o 32, tá? Vou só acertar a sequência aqui, ó, para ficar bonitinho. Então, o 32, ele é o número que tem 6 divisores. Tá certo? Tranquilo, né, gente? Acho que não tem muito... É só não ter preguiça de fazer conta. Tem que ficar fazendo aí várias divisões ou várias multiplicações e pensar, né? Pensar bastante, usar raciocínio lógico. Se é par, dá para dividir por 2. Tal. O 1 sempre vai estar na sequência dos divisores. O próprio número vai estar na sequência dos divisores. Então, usar os conhecimentos que você já tem de matemática, de multiplicação e divisão para encontrar aí os divisores de um número. Vou colocar uma situação problema aí na sua tela. Presta bastante atenção, tenta fazer. Eu já venho aqui com a resolução. Só o primeiro problema então que apareceu aí, a Raquel, ela tem 12 fotografias e ela quer dividir essas fotografias em pilhas, né, em quantidades iguais, né, e que não sobre fotografias, que todas as pilhas tenham a mesma quantidade e sem ter sobra. Então, quais são as possibilidades que ela tem de fazer essas divisões das fotografias em pilhas? É muito simples da gente resolver esse problema, né? A gente sabe que ela pode fazer uma pilha de fotografias, né, com 12 fotografias. Vou abreviar aqui, vou colocar fotos, tá? Ela pode fazer uma única pilha, colocar as 12 fotos uma em cima da outra, né? Fazer uma pilha de 12 fotos. Ela pode fazer também duas pilhas, onde em cada pilha vão ter 6 fotos. Duas pilhas com 6 fotos. Ela pode fazer 3 pilhas de fotografias com 4 fotos em cada uma das pilhas, né? Dá pra gente separar então, ó, colocar 4 fotos, 4 fotos, 4 fotos. São 3 pilhas, em cada pilha 4 fotos. A mesma coisa aqui em cima, né? Duas pilhas com 6 fotos. Põe 6 fotos numa pilha, 6 fotos na outra pilha. Tá? E de que mais maneiras é possível dela fazer essa divisão das fotografias? Pode ser 4 fotos, 4 pilhas com 3 fotos? Pode também, né? 4 pilhas com 3 fotos. Ok? Também há essa possibilidade de ela colocar 4 pilhas e em cada uma das 4 pilhas ter 3 fotos. Tem mais alguma possibilidade? Tem, né? Tem sim. Dá para ela formar aqui, ó, 6 pilhas e em cada uma dessas 6 pilhas ter 2 fotos. 6 pilhas com 2 fotos. Tá? E ainda há mais uma possibilidade de ela colocar 12 pilhas e em cada uma dessas 12 pilhas ter uma única foto, né, com uma foto apenas. Então, olha, essas são todas as possibilidades que ela tem de dividir as 12 fotografias. Agora, perceba o seguinte, essas possibilidades são exatamente os divisores do número 12. Olha só, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 são todos os divisores do número 12. Nós já tínhamos encontrado eles na malha quadriculada com os retângulos. Tá certo? Então é um probleminha que eu poderia ter resolvido ele simplesmente encontrando a sequência dos divisores do 12. Se eu tivesse vindo aqui, ó, escrito divisores do 12. Bom, 12 divide por 1, por 2, por 3, 4, 6 e 12. Então essas seriam as minhas respostas. Tá legal? Bom, vou colocar mais um probleminha aí, presta bastante atenção. É o último para a gente finalizar a aula. Só aí nessa última questão a gente tinha que marcar todas as alternativas certas, né, relacionadas com essa malha quadriculada com os quadradinhos que a gente tem aqui. Então na letra A ele fala assim, ó, 4 e 3 são divisores de 12. Tá certo essa alternativa? Está certa, né? Ó, repare que a gente tem aqui 12 quadradinhos. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho um retângulo formado por 12 quadradinhos e como nós vimos aí na aula,
A medida do comprimento e da largura desse retângulo vai indicar divisores do número 12. Né? Se eu tenho 12 quadradinhos dentro desse retângulo, se o comprimento dele é 4 e a largura dele é 3, isso significa que o 4 e o 3 são divisores do 12. Então a alternativa A está correta. Vamos marcar aqui um xizinho na letra A porque ela está certa. Na letra B está dizendo que 12 é múltiplo de 3. Também está certo isso, gente. Porque o 12 ele está na sequência dos múltiplos de 3. Ele não é resultado de uma multiplicação por 3? 3 vezes 4 não dá 12? Então o 12 ele está na sequência dos múltiplos de 3. Certo? Então 12 é múltiplo de 3. Tá certo? Poderia falar também que o 3 é divisor do 12. Também estaria certo. Aqui está dizendo que o 15 é múltiplo de 4. Essa não tem nada a ver, né? A gente nem tem o 15 aqui na história. Letra D. 12 é múltiplo de 4. Essa também está certa. Por quê? Porque o 12 ele é resultado de uma multiplicação por 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o 12 ele é múltiplo de 4. Também está certa a letra D. E eu poderia dizer ainda, né, que o 4 é divisor do 12. Bom, já está escrito aqui, né? 4 é divisor de 12. 12 é múltiplo de 4, tá? São essas frases que a gente tem que tomar um certo cuidadinho. Bom, gente, essa foi a nossa aula, então, sobre divisores de um número natural. Espero que tenha gostado. Dê aquele joinha no vídeo, né? Deixe um comentário legal para o professor. E se inscreva, né? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano. Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.